Olá, meus amigos, o Wilson aqui. Sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Vamos falar nessa palestra do formato digital sobre a importância do planejamento nas operações de movimentação de cargas. Espero que vocês gostem dessa palestra. De antemão, gostaria de agradecer a todos vocês que contribuíram, que participaram, para que a gente pudesse, neste momento tão difícil, ajudar as pessoas que mais necessitam. Então, nosso muito obrigado e fique com a gente. Um grande abraço. Olá, bem-vindo ao nosso mini curso, ao nosso debate aqui. Este evento ele tem o oferecimento da WillLift, Engenharia de Içamento. Se você ainda não conhece a WillLift, acesse agora mesmo o nosso site e as redes sociais e saiba mais sobre o nosso negócio. Meu nome é Wilson, sou engenheiro de rigging e tenho aí praticamente 2 décadas já trabalhando com movimentação de cargas em geral. Então, bastante tempo, uma trajetória bem sólida, com bastante envolvimento nesta área de elevação. E a WillLift traz ao mercado cursos de qualificação como plano de rigging, amarração para içamento de cargas, operador de guindastes terrestres, supervisor de rigging, segurança na movimentação de cargas, dentre outros. Algumas turmas de treinamento ministradas pela WillLift. Aqui nós temos turmas de operadores de guindaste, de plano de rigging e segurança na amarração de cargas para içamento. Desde já, obrigado às empresas que confiaram nos seus projetos, a WillLift Engenharia de Içamento. Nós também ofertamos ao mercado alguns projetos relacionados a esse universo de elevação de cargas, como plano de rigging 2D e 3D, elaboração de documentação técnica, consultoria para gestão de movimentação de carga segura. Então, quer fazer o seu projeto acontecer de forma eficiente, é com a WillLift Engenharia de Içamento. Alguns projetos executados pela WillLift, algumas operações de içamento de cargas, com guindaste e com guindalto. E aqui alguns dos nossos principais clientes que nós desenvolvemos parcerias ao longo desse tempo aí. A empresa é jovem, mas demonstra bastante responsabilidade nessa questão de içamento de cargas, que é uma disciplina muito séria. E vamos falar sobre a importância do planejamento para as operações de guindaste. Recebemos aí, está viralizado nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, um outro evento com guindaste terrestre na região de Ribeirão Preto. Um evento de um tombamento de um guindaste durante uma montagem de uma usina de etanol. Também não sabemos ainda, ou pelo menos não foi divulgado as causas oficiais desse acidente. Mas temos visto bastante pessoas da área e outros comentando sobre planejamento. A palavra do dia foi planejamento. Então, li bastante comentários e o questionamento que fica é isso: será que houve um estudo prévio para essa operação? Não se sabe, né, pessoal? O que nós temos aqui são questionamentos, são hipóteses levantadas. E se tivesse planejamento e esse planejamento não foi executado, a operação não foi executada da forma que foi planejada, né? Então, fizeram planejamento prévio, acordaram entre as partes e na hora da operação foi descumprido algum item do planejamento. Já pensaram nisso? Então, não é simplesmente haver um planejamento, ter um planejamento. A operação tem que ser executada conforme o alinhado. Se alguma coisa saiu diferente disso, nós vamos ter consequências sérias. Então, neste evento, não tem como afirmar ainda a causa do acidente. Mas fica aí um momento de reflexão, um momento para a gente debater. Tem acontecido muito aí, cada semana que a gente vê a rede social, quando tem um acidente para se falar. Nessa área que é tão carente de capacitação profissional e principalmente de regulamentação. É uma coisa que eu sempre falei há muitos anos.
a questão da regulamentação no Brasil a respeito das movimentações de carga, principalmente com guindaste. Enquanto outros países já avançaram, né, como os Estados Unidos, como a União Europeia, ainda acontece acidente desses países com normatizações. Então imagine se não tivesse. E o Brasil ainda deixa a desejar nesse ponto. Então cabe a nós, profissionais de movimentação de cargas, promover esse debate de forma responsável, para que de alguma forma a gente consiga juntos elevar esse segmento, né? Esse é um dos principais objetivos aqui do nosso encontro, fazer com que a gente reflita e fazer com que a gente possa auxiliar de alguma forma os nossos colegas de profissão e as pessoas que trabalham com movimentação de cargas. E eu começo dizendo que a movimentação de carga, o planejamento, ela é um requisito legal. Está na NR12 e também está na NR18, que preconiza a obrigatoriedade do planejamento da movimentação, seja com grua de construção civil, ou seja relacionado a equipamento de guindar. Então não é porque é bonitinho não, tá? É porque é mandatório, norma regulamentadora. E eu separei alguns segmentos, alguns ramos, para falarmos da atuação dos guindastes, principalmente, que os guindastes podem trabalhar em energia eólica bem forte, esse segmento, principalmente no Nordeste, onde se concentram os maiores campos eólicos do Brasil. Então é um boom. O Brasil é um dos maiores produtores de energia limpa do mundo e tem bastante movimentação nessa área de eólica. Portos também, nós temos aí bastante movimentação em área de portos, unindo os guindastes de bordo com as movimentações terrestres também. Temos aí bastante montagem de construção civil, principalmente naquelas épocas de Olimpíadas, de Copa, e montagens de pré-moldados, de galpões e tudo mais. Então, construção civil também é uma área com muita demanda em içamento de cargas com guindastes. No campo da indústria de papel e celulose, também é bem demandado, principalmente durante as paradas de manutenção. E na indústria de óleo e gás, que é uma indústria pesada também, e aí nós temos bastante movimentação, uma movimentação bem intensa de cargas bem pesadas entre os carros dos portos e entre as embarcações, seja os PLSV, seja os rebocadores, seja os supply boats. Também temos bastante movimentação em área de óleo e gás. E uma das premissas básicas, pessoal, para acontecer um bom planejamento é relacionado à carga. Saber peso, dimensões e formato das peças é imprescindível para que a gente possa fazer uma operação segura. Então, nesse caso de Serrana, por exemplo, eles estavam montando um tanque que serviria de reservatório para etanol. Então, estavam movimentando várias peças, movimentaram uma plataforma elevatória, movimentando chapas. Então, fica o questionamento, será que foi planejado? Será que foi verificado os pesos dessas cargas? Verificado as dimensões dessa carga? Foi verificado os formatos para ver se a força dinâmica de vento, por exemplo, poderia influenciar nessa operação? São todas hipóteses que devem ser levantadas antes de executar a atividade. Para o guindaste, será que foi visto o raio de operação real, efetivo dessa movimentação? Ou será que otimizaram um patolamento e dali o guindaste saiu movimentando diversos tipos de carga para distâncias diferentes? Será que houve um cumprimento ao plano de movimentação de carga, que é o famoso plano de rigging? A capacidade do guindaste estava adequada para esse tipo de atividade, com peças diferentes? Então, tudo isso é importante que seja verificado. O fator de utilização do equipamento estava de forma conservadora, ou seja, existia uma reserva operacional para surpresas, caso surgissem durante a atividade. Você vê o guindaste, ele tombou de traseira, nesse caso de Serrana. Então o guindaste está praticamente
completamente tombado. Então, será que teve algum fator de utilização conservador ou trabalharam a 100% da tabela de carga? Força na sapata, foi calculado qual a força que a sapata iria exercer no solo e mais, se o solo resistiria a essa força. Foi feito estudo de sondagens, algo nesse sentido. O vento foi verificado, algum histórico de vento nessa região, foi identificado os formatos das cargas para estudarem quais eventualidades poderiam surgir com a influência de vento, as forças dinâmicas nesta carga. Então, tudo isso são fatores que devem ser levados sempre durante as atividades de movimentação de carga, por mais simples que seja a sua atividade. Cada projeto é único, isso sempre eu falo, cada projeto é único, cada projeto tem a sua particularidade. Será que foi visto também, estudado, a tabela de carga do equipamento? Veja que a tabela de carga relaciona aí na vertical, no B, aí na tabela, está em o título em vermelho, relaciona os raios de operação e na horizontal o A, os comprimentos de lança. Será que foram verificados os raios versus as capacidades de carga, se o guindaste era viável para realizar essa atividade, se era factível que pudesse fazer essa atividade com um grau de segurança? Note que acima da linha grifada vermelha nós temos alguns valores, para baixo nós temos outros valores. Então, esses valores estão baseados na resistência estrutural do equipamento e outros estão baseados na resistência à estabilidade do equipamento. Será que quem planejou, quem executou esse estudo, tinha conhecimento desta zona de trabalho separada entre o estrutural e entre a zona de tombamento? Ou ainda, essa outra tabela, será que eles têm conhecimento que poderia trabalhar a 360 graus? Então, note que essa tabela de carga aqui, ela libera a operação para girar 360 graus, ou seja, em qualquer momento que você estiver içando a carga, ela será o mesmo valor tabelado. Então, é um tipo de tabela de cargas que libera 360 graus. Volto a falar, cada tipo de operação é única, cada equipamento é único, então se atente sempre aos manuais dos fabricantes para você planejar a sua atividade. Outro item muito importante é a amarração da carga. Não podemos esquecer somente do moitão, não podemos lembrar sempre do moitão para cima, temos que também lembrar do moitão para baixo. Quando eu falo lembrar do moitão para baixo, é a amarração de carga, é a sua carga morta, né? É a sua ligada, verificar os ângulos, a força de tensão que essa liga irá sofrer. Então tudo isso aí é importante, você não pode entrar numa zona de perigo em relação aos ângulos, porque se a tensão aumentar muito, vai ter rompimento do seu acessório. Então, foi verificado que a carga, ela tem um centro de gravidade deslocado, se a sua carga é assimétrica, né? Nesse caso, uma linga ficará com uma força maior de tensão, e aí você tem que dimensionar seu acessório por essa força calculada. Foi verificado os pontos de içamento da tua carga, se os locais são próprios para isso. E ainda, se o planejador ou as pessoas envolvidas têm informação sobre o dimensionamento correto dos acessórios. Quais acessórios utilizar? Vou usar uma cinta sintética, poliéster, vou utilizar um cabo de aço, vamos utilizar uma corrente. Quais seriam os acessórios de conexão, de ligação? Vou usar um conector, vou utilizar uma manilha. Então, qual seria aí a família correta para aplicar no seu içamento? Então, o rigger, o planejador, ele tem que ter a bagagem, o conhecimento de cada elemento desse. Então, todos eles são normatizados. Então, precisa de ter esse conhecimento antes de iniciar uma atividade de movimentação de carga. E aí a gente vê aqui alguns casos de algumas perdas quando não se quando se deixa de estudar
algum item desse que eu acabei de falar. Note que neste acidente houve uma ruptura do cabo de aço do guindaste. O guindaste está destombando uma caçamba, uma carreta, né? E usando aí o cabo principal do guindaste e utilizando o cabo auxiliar, ou seja, está usando o jibe junto com o cabo da lança. Então dá para ver ali que um dos cabos provavelmente ficou sobrecarregado e houve ruptura. Será que houve uma inspeção pré-uso desse acessório, desse cabo? Esse outro evento aqui, também relacionado à amarração de carga. Note que a cinta, ó, já está praticamente rompida. Então está na cara que já começou errado esse movimento aqui. Sem falar que as pessoas não deveriam nem estar próximo, nem colocando a mão na carga, né, pessoal? Isso é uma coisa meio óbvia, que é totalmente proibido e não recomendado. Esta operação com certeza não houve um planejamento. Com certeza não houve um planejamento. E aí não tem como esperar uma outra coisa a não ser um evento de incidente. Veja esse outro caso, a questão da aplicação correta do acessório. Ou seja, uma cinta de poliéster submetida a uma quina viva, a um canto vivo. Então sempre, pessoal, sempre que for usar cinta de poliéster ou cintas sintéticas, sempre protejam as quinas vivas desse acessório. É muito fácil romper, reduz muito a capacidade do acessório quando ele é submetido a canto vivo. Força na sapata do guindaste é um outro item extremamente importante que deve ser sempre verificado durante suas movimentações. Os guindastes eles ficam estabilizados geralmente sobre 4 estabilizadores, sobre 4 sapatos. Então o rigger deve calcular a força que a sapata vai exercer no solo e comparar com a tensão admissível do solo, ou seja, a força que o guindaste vai impor no solo. Esse solo está preparado para isso? Ele vai suportar? A tensão admissível dele é maior? Então o rigger fornece e o pessoal técnico, né, engenheiro de fundação, engenheiro civil, tem que informar para vocês, para o rigger, para o planejador, a tensão admissível no solo para ver e analisar se é possível realizar a atividade ou não. Então tem que fazer aquele cálculo de área de apoio para haver uma distribuição mais homogênea dessa massa, dessa força que vai ser imposta no solo. E em alguns casos ainda precisa de ter upgrade do solo, ter algum tipo de melhoramento. Então você vê aqui um guindaste tombado, né, por questões de afundamento de sapato. Vamos ver aqui esse vídeo rapidinho relacionado a isso aí, afundamento por força na sapata do guindaste. E verifique que a área de apoio, nesse caso aí, nessa operação, é bem significativa. Verifiquem que a área de trabalho, a área de patolamento, é uma região meio alagada, né? Olhando pela imagem, parece ser o próximo a um talude. E olha aí o resultado. Um tombamento causado por afundamento de solo. Então, não adianta também você calcular a força na sapata, fazer o cálculo dos pranchões usualmente para colocar sobre a sapata do guindaste. Matematicamente você vai reduzir essa força, a tensão imposta no solo realmente vai diminuir, mas se o solo não estiver preparado, se o solo não tiver resistência, não vai adiantar muito. Então por isso que é sempre importante consultar o engenheiro de fundação, o engenheiro civil, ou as pessoas capacitadas, treinadas, que tenham essa informação
Outro item aqui também, se for negligenciado, pode acontecer sérios danos, é a influência do vento na carga e no guindaste. Então vejam essa imagem, um guindaste aí com a lança dobrada, praticamente dobrada. Este é um guindaste, se não me engano, de 1.200 toneladas de capacidade, é um dos maiores guindastes montados sobre pneus, e com a influência do vento na carga, causou este evento. Se eu não me engano, foi no Parque de Água Doce, em Santa Catarina. Este evento foi um evento de alto potencial que culminou aí em fatalidade. O operador de guindaste veio a óbito após esse acidente. Então, influência de vento na carga e no guindaste é um fator que deve ser sempre estudado antes das operações. Esse evento aqui é um acidente com o Big Blue, um guindaste bem famoso da Demag, e é um vídeo clássico quando a gente quer mostrar aí alguns casos relacionados a acidentes com influência de vento. Se eu não me engano, já era a 10ª peça que eles estavam içando e o guindaste veio a tombar, segundo fontes, por influência de vento. Então você vê que era uma superestrutura e veio tudo ao chão aí, desabou um guindaste de esteiras com lança treliçada. Então, influência de vento, sempre estude os seus ventos antes. O vento que vai ser imposto na carga e no guindaste. Os guindastes eles não foram fabricados para receber carga de vento excessiva, nem lateral, nem pela traseira, nem pela dianteira. Os guindastes têm as suas velocidades de ventos permitidas para trabalho. Então sempre consulte o manual do fabricante, vejam que velocidade permitida é essa e faça aí suas análises do gráfico em relacionado à área exposta ao vento versus a capacidade permitida de peso para movimentação. Então existe toda uma análise para fazer antes da operação quando se relacionar à influência de vento na carga e no guindaste. Aqui outro evento, uma outra perda, você vê que é um destombamento de uma carreta. Neste caso aqui, eu vou chamar a atenção para uma coisa, vou parar esse vídeo, você note que são uma operação com 2 guindastes, no resgate de uma carreta, acontece muito no Brasil quando tem alguns acidentes em estradas. A carreta, ela praticamente puxa o guindaste. Vou repetir esse vídeo para vocês verem esse acidente que está muito ligado à questão do arraste. Verifique que a carreta ela vai pivotar. E com isso, ela arrasta o guindaste. Então, será que nessa atividade aqui não pensaram que a carreta iria fazer esse movimento dinâmico? Será que não pensaram que poderia, antes de iniciar essa atividade, ter travado esse movimento da carreta? Então, são lições aprendidas que ficam aí pra gente. E nós temos também os ganhos, né, pessoal? Nem tudo é desastre, nem tudo é catástrofe. Quando uma operação é planejada, ela também sai bonita, fica legal de se ver. Então veja aí uma operação de movimentação com 2 guindastes terrestres de lança telescópica. É praticamente um balé essa operação aí, praticamente um balé com muito sincronismo, muito entendimento entre os 2 operadores. E a operação é feita assim com sucesso. Então quando tem planejamento, muito difícil das coisas darem erradas. Idem para essa outra atividade. Uma transferência de uma árvore. A árvore está no local e está sendo transferida para uma outra posição. Note que a árvore está sendo movimentada por uma linga de 4 ramais, uma boa formação de ângulo entre as pernas, ou seja, uma força de tensão causada aqui foi a mínima possível. Então, muito bom içamento, muito bem sincronizado e feito aí com muito sucesso. E aqui o nosso famoso plano de movimentação de carga, o famoso plano de rigging.
que nada mais que é de que você pegar todo esse planejamento que nós falamos e colocar no papel. Então, esse aqui é o instrumento que nós temos oficial para pegar nosso estudo e compilar em um documento. Então, note que esse documento ele está limpo, ele está conciso, mas ele está objetivo, porque o nosso escopo é transmitir ao operador as informações que necessitam para que ele possa ali configurar o seu equipamento. Então, note que do lado esquerdo tem um layout, uma vista superior, uma vista lateral do teu içamento, para ilustrar tanto para o operador como para as pessoas envolvidas o que vai acontecer. Note que logo abaixo nós temos as notas de segurança, que são aqui importantes ao seu processo. Não são padronizadas, você pode colocar as notas de segurança que é inerente ao seu projeto. E verifique que aqui, explodido numa imagem maior, é a configuração do guindaste. Isso sim é muito importante, pessoal, para o operador de guindaste. A configuração do equipamento. Qual o comprimento de lance que ele vai ter que abrir, a forma de estabilizar o equipamento, se vai ser as patolas totalmente estendidas, informar para ele o peso máximo da peça, o fator de utilização, brifar o operador para não passar daquele fator de utilização. Quando chegar a atingir aquele pico, ele deve parar as operações. Dar informação sobre a velocidade máxima de vento permitido para o operador, que assim que o guindaste medir com o anemômetro essa velocidade for maior, ele vai ser avisado, e aí ele vai parar a atividade também. Então, isso aqui é uma tabela de configuração do guindaste principal com informações básicas, mas informações importantíssimas para que a operação ela aconteça de forma segura. Para o operador, essa tabela aqui basta. Menos é mais. Eu costumo falar, menos é mais. A gente vê muito plano de rigging, muito bem arrumado, muito cheio de imagens, gráficos, acaba confundindo o operador. Eu diria, faça um plano bonito, perfumado, para reunião, para encontros com projeto, pessoal de projeto, para equipe. O operador tente mostrar menos. Menos é mais para o operador. Mostre para ele o que ele precisa de configurar o equipamento, brief ele principalmente dos pesos da carga, brief do que não pode acontecer, de passar do fator de utilização, para ele monitorar as forças na sapata, a influência de vento. Então, este aqui é o plano de rig. O plano de rig pode ser feito, pessoal. As pessoas me perguntam, Wilson, como é que você faz o plano de rig? Pode fazer em várias ferramentas. Pode fazer no AutoCAD, no Inventor, no SolidWorks, desde que as informações estejam claras, estejam objetivas para o operador. Simplesmente isso, pessoal. Não tem nada de dificuldade. Então, não pode ser um guindaste, 2, 3 na mesma operação. Se você conseguir colocar isso no papel, qualquer forma que seja, e que fique entendido entre todos os envolvidos na atividade, é um mero detalhe. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final do nosso bate-papo, nosso debate. Nossa intenção aqui não foi criar nenhum especialista, formar nenhum especialista, mas sim promover um momento de debate, um momento de discussão, principalmente entre as pessoas que estão envolvidas. Gostaria de falar que o planejamento ele não é só para o operador de guindaste, ele tem que ser feito de forma conjunta, é uma equipe, é uma cadeia inteira. É o gestor, é o supervisor de rigging, é o amarrador, é o operador de guindaste, é o sinaleiro, né? São as locadoras de guindaste, as pessoas que locam, então são os contratantes, as contratadas, todos envolvidos com um só objetivo, pessoal, o zero acidente. Tem acontecido muitos acidentes com guindaste. Esse evento do guindaste da Liber, foram 5 feridos. O acidente que teve em Serrana, na região de Ribeirão Preto, tivemos 4 pessoas feridas. Então a gente está falando de vida, que é o maior valor. Então é um momento de unir forças e ver o que pode ser feito para que esse segmento ele tenha trabalho com excelência. E que temos visto que não tivemos aí muito avanço relacionado a isso. Cada empresa cria sua regra, cada empresa cria seu procedimento. E legislação realmente, normatização ficou para trás.
e não temos muito aí, muita coisa nova que surgindo em relação à parametrização das atividades com movimentação de carga. Então, nossos contatos estão em aberto para vocês tirarem dúvidas, para vocês quiserem fazer seus comentários. Nós temos aí o nosso site, acesse agora mesmo, saiba mais sobre os nossos produtos e serviços. Tem nosso WhatsApp e estamos também nas redes sociais, pessoal, no Instagram, Facebook e um canal no YouTube. Então, no canal do YouTube tem bastante assunto relevante. Acesse lá agora mesmo, se inscreva e compartilhe também com seus amigos que gostam de movimentação de cargas. Não deixe de dar seu like nos nossos vídeos no canal, é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de relevância para o nosso segmento, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.